Olá pessoal, bem-vindo ao nosso cantinho de costura criativa. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma peça muito legal, uma frasqueira. Olha que coisa mais linda, com uma alcinha de mão. Ela tem uma alça transversal, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Por dentro, ela tem um bolsinho aqui, que a mãezinha pode pôr fralda, alguma outra coisa. E esses porta-mamadeira ou porta-copos. Vamos pro vídeo? Bora! Então, vamos lá. Pra fazer essa frasqueira, você vai precisar de uma alça transversal. Eu já tenho o vídeo dela gravado aqui no canal, tá? Daí eu vou deixar o link nos cards ou no final do vídeo. Também você vai precisar de 2 alças de mão, que eu também já postei o vídeo aqui. Você vai precisar de 2 canais para o zíper. Esse canal do zíper, ou você vai baixar o PDF que tem aqui, eu vou deixar na descrição também, e vai montar o molde, ou você pega lá as medidas e mede com a régua e corta, tá bom? Aqui eu tenho os 2 canais do zíper no material principal, o zíper um pouquinho maior, e o forro, que é 2 vezes no bagum, mesmo tamanho, ou um pouquinho maior do que o canal. Eu vou precisar de um pedacinho do material principal no tamanho de 3. Esse daqui é um retalhinho meu que sobrou, ele tem 19 centímetros, pra gente fazer o suporte da meia argola. 2 meia argolas, aqui eu tô usando a meia argola de 1,5. 2 cursores. Aqui eu tenho minha etiquetinha. Vou precisar da trava do zíper, que também está lá no molde, tá? E tem os tamanhos especificados. E o forro dessa trava do zíper, ela é 1 centímetro maior no comprimento. Aqui na largura é o mesmo tamanho. No comprimento ele é 1 centímetro maior. É muito importante deixar esse 1 centímetro. Aqui eu tenho um bolso que eu vou fazer interno. O viés que eu vou colocar nele. Também já tá no PDF e a descrição do tamanho do bolso. Eu vou precisar de duas partes no corpo, pro corpo da frasqueira, tá? Essa minha aqui já está bordada, 2 vezes o mesmo tamanho. Vou precisar de 2 vezes EVA de 2 milímetros, que também já está no molde, pra fazer a estrutura. Aqui nesse meu eu já colei, e esse aqui eu vou fazer com vocês. Eu vou precisar de um pedacinho, esse meu aqui ele tem 28 por 8. Pra gente fazer o suporte da mamadeira ou de copo com elástico. Um pedaço de elástico de 25 centímetros. E o forro, 2 vezes um pouco maior do que o nosso corpo da frasqueira, tá bom? Então, aqui, ó, na parte da frente da sua frasqueira, que é onde você vai ter o bordado, eu já fiz o meu bordado, já coloquei a minha etiqueta. Eu vou só colocar ele aqui, ó, verso do meu corpo com o verso do meu forro. E vou passar uma costurinha toda a volta, bem na beiradinha. Aqui eu coloco no tamanho 5 do meu ponto. E vou bem aqui na beiradinha. Ah, eu esqueci de falar que vai precisar de vivo. Nessa peça vai vivo, tá bom? Aí o vivo eu vou fazer junto com vocês, ou eu posto ele separadamente, tá? Aqui eu já fixei o meu forro. Agora, eu já faço o meu bolso interno aqui, eu vou colocar o meu viés. Coloco o meu bolso avesso virado pra cima, abro aqui o meu viés e vou passar uma costurinha. Dobro aqui. Essa minha telinha aqui, ela é de metal. Daí, conforme eu costuro, ela fica um pouquinho enrugadinha. Mas daí, na hora de colocar lá, eu ajeito, tá? Viro o meu viés aqui. Eu gosto de fazer essa dobrinha aqui, ó,
ela tem esse pedacinho, eu gosto de dobrar e dobrar de novo. Eu acho que fica mais bonito. Tem gente que só vira aqui e rebate. Eu acho que não fica delicado porque fica muito largo. Então, eu faço assim. Retrocesso no início e no fim. Pego aqui minha etiquetinha e coloco aqui. E o nosso bolso de dentro já está pronto. Então, agora eu já terminei de colocar o viés aqui no meu bolso. Eu vou medir aqui na minha tampa da frente da frasqueira. Eu venho aqui com a minha fantasminha e meço aqui, ó, 12 centímetros. Faço uma marquinha aqui com a minha fantasminha, pra eu ter referência na hora de pregar esse bolso. Coloco aqui. Se você preferir, você pode colocar um grampinho aqui pra segurar, tá bom? Um aqui de cada lado. Eu não coloco. Processo, a linha aqui. E vem passando uma costurinha bem na beiradinha, tá? Esse bolsinho aqui, você pode fazer ele na tela vôlei, pode fazer ele no plástico cristal, ou só no bagum. Eu gosto de trabalhar com essa colinha. Colocado o nosso bolso, só refilar em volta. Opa. Ok, a nossa tampinha aqui está pronta. Agora, nós vamos fazer a tampa traseira. Pra fazer essa tampa, aqui eu tô trabalhando no linho, tá? E aí, eu vou usar cola de contato. Vou passar uma colinha aqui. Espalha bem por todo. Eu não vou até na borda, tá? Eu deixo mais ou menos um dedinho de cada lado, porque a minha estrutura é menor e não precisa. Passo aqui, deixo ele secando. A cola de contato, gente, é conhecida como cola de sapateiro, tá bom? Passo aqui na minha estrutura, que é o EVA de 2 milímetros. Passo por toda ela. Uma quantidade, assim, uniforme, mas bem fininha, tá? Não precisa ser muita cola, não. Pronto, vê se passou por tudo. Ok. A cola de contato, o próprio nome já diz que ela funciona por contato. Passo nos dois lados, onde eu vou querer fazer a estrutura, e espero ela secar um pouquinho, tá? A cola, ó, essa daqui, aqui em Maringá tá frio, e demora mais um pouquinho, tá? Então, quando você relar nela e ela não tiver mais pegajosa, aqui ainda tá, ó, então a gente tem que esperar um pouquinho. Aqui, no caso desse aqui, ele já secou, ó. Eu relo, ela faz o taque, mas ela não está pegajosa. Só que aqui eu vou ter que esperar mais um pouquinho. Então, nós vamos fazer outra peça. Vou deixar aqui separado. Vou trabalhar com aquela partezinha que é o suporte de mamadeira ou um copinho. Preciso dessa partezinha. Preciso do elástico. O meu elástico tem 25 centímetros e eu viro ele, uma pontinha, e passo uma costurinha, tá bom? Dos dois lados, ó. Fica assim. Aqui, no gabarito, vai ter onde que faz os cortes, tá? Aqui, ó, as medidas de onde você vai fazer o corte com estilete. Eu pego o meu elástico, no caso aqui, o meu elástico, ele tem a parte da frente e a parte de trás, que ele tem essa parte dourada. Vou pegar ele de baixo pra cima, aqui, vou passar até o final aqui, ó. Venho de cima pra baixo, aqui. De novo, de baixo pra cima. Opa. E de cima pra baixo. Aqui, eu ajeito ele bem assim. Vou passar uma costurinha aqui. Vou ajeitar, né?
aqui antes, pra ficar os dois iguais, mais ou menos do mesmo tamanho. E vou passar uma costurinha aqui, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Ajeita bem. Diminuo aqui o tamanho do meu ponto pra 3. Vai e volta. Mesmo eu tendo gabarito, eu fiz o gabarito pra quem tá começando, mas eu não uso o gabarito. Eu pego a minha caneta fantasminha, meço no meio, meço aqui ao meio de novo, e já acho os 2,5 aqui e risco com a caneta fantasminha, que depois ela apaga com calor. Corto e coloco assim. É um jeito que eu achei de ficar bem retinho e ficar mais fácil pra mim na hora, tá bom? Aí, essa pecinha aqui, eu viro ela, faço um risco aqui com a fantasminha ou com o agulhão, porque como eu tô trabalhando com o linho nylon, ele risca, ó. O agulhão risca ele. Eu meço, daqui pra cá tem 2 centímetros e 1 centímetro, que é onde eu vou fazer uma dobrinha assim, pra eu conseguir costurar ele mais facilmente. No caso aqui do linho nylon, eu não passo cola de contato aqui e eu só dobro, vinco bem ele e vou direto pro forro e costuro. Se for o Dunis, eu recomendo passar cola de contato, tá bom? Então, a minha cola já secou, ó, ela tá em ponto de taque, tá? Aí, sempre que você for fazer uma peça, eu esqueci de falar isso, você acha o meio, dobra no meio assim, faz um piquezinho aqui com a tesoura, em cima e embaixo, e nas duas laterais. Eu fiz isso na minha estrutura e na minha peça do corpo, tá bom? Aí, eu vou centralizar aqui com a minha cola virada pra baixo. Ó, é muito mais fácil eu achar o meio com esses piques. Tá vendo? Coloco ele aqui. Eu gosto de usar uma reguinha que eu tenho aqui, de caixinha de leite. Coloquei aqui, ó. Pra tirar todas as bolhas de ar, porque se ficar bolha aqui, fica feio, dá pra ver. Ó, a minha peça não ficou com nenhuma bolha, ficou bem lisinha. E aí, você passa bem, assim, uma reguinha, pode ser uma régua ou... não sei que outro material. Eu uso essa daqui, ó. Coloquei aqui a minha estrutura, vou reservar. Pego aqui o meu forro, coloco o meu corpo aqui em cima e eu vou fazer algumas marcações com a minha fantasminha. Risco aqui toda a volta. Gente, vocês me perdoam, hoje o vídeo tá ficando bem cortado, porque eu tô bem gripada e eu tô com muita tosse, tá bom? Risquei aqui o meu molde, aqui em cima, a minha tampa, tá? E aí, eu vou fazer algumas marcações. A do meio, na vertical, pode riscar aqui. Com a sua régua, da base aqui até onde vai começar a ser costurado isso daqui, eu deixo 10 centímetros, tá bom? Faz um risquinho aqui. E eu gosto de marcar embaixo também. Esse meu material aqui, ele tem 8 centímetros de altura. Como eu dobrei 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo, ele vai ficar com 6. Eu meço 6 aqui e risco. Isso vai me ajudar muito na hora que eu for fazer a costura. Porque eu não passo cola de contato aqui, tá bom? Se você preferir passar, você pode passar. Aqui, como eu já risquei o meu meio, dobro aqui. Vou localizar o meio aqui. Acha bem certinho. Coloca em cima aqui, da onde você riscou, e passa uma costurinha. Isso vai ajudar a sua costura a ficar bem retinha. Deixa eu virar aqui. Vou passar uma costurinha. Ajeita aqui. Chega aqui, ó. Já vira aqui. E vai costurando.
Gente, essa técnica que eu desenvolvi ajuda muito ao esse suportinho aqui ficar bem retinho. Se você preferir, você pode passar uma costurinha aqui no meio, tá bom? Eu gosto de passar. E como eu já marquei com a fantasminha, fica bem fácil. Eu dou um retrocesso no início e no fim. Tá bom? E vai ficar assim. Agora, eu refilo aqui um pouquinho pra eu conseguir me guiar na minha peça. Não precisa ser tudo não, tá? Eu faço só uma parte aqui pra eu achar. Aqui já tá bom. Aqui eu não passo cola de contato, tá bom? Só centralizo ela aqui, ó. E passo uma costurinha em toda a volta, deixando ela bem retinho aqui. Tá bom? Viro ela aqui, ó. Ajeito. Deixa eu ver aqui. Saiu do lugar, ó. Ajeito aqui. Bem na beiradinha, tá? Essa é uma peça, gente, muito rápida de fazer, que você consegue fazer várias num dia e consegue vender por um valor bem legal. Refila aqui, toda a volta. Tem que refilar bem juntinho aqui na borda, tá, gente? Porque senão depois atrapalha. Então, a nossa tampa traseira tá pronta, já com o nosso suporte de copo ou uma madeira pronto. Aqui, o próximo passo é colocar o vivo, tá bom? Como eu faço? Eu corto uma tira de 2,5 centímetros. Eu gosto de trabalhar com esse tamanho, tá? Tem gente que trabalha com 3. Eu gosto de trabalhar com 2,5, que eu acho que fica mais delicado. Corto uma tira de 2,5 centímetros no comprimento todo da peça, que é 2,40. E eu uso esse macarrãozinho aqui, ó, de encape. Mas eu vou colocar um vídeo aqui no canal ensinando a encapar, tá bom? Pra eu começar, eu não gosto de colocar um pedacinho, costurar e outro pedacinho pra fechar. Eu faço uma emenda só. Eu venho aqui, corto mais ou menos um dedo do vivo, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, aqui só tem o linho. E eu vou começar a costurar a partir da onde tem o macarrãozinho, tá? Aqui onde não tem nada eu não vou costurar só daqui pra cá. Acho bem o meio aqui, ó, alinho. E vou começar a minha costura. Posiciono o pezinho aqui. E vou fazer uma costurinha alinhando o meu vivo. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui, ó. Aí. Vou costurando o meu vivo bem seguindo essa beiradinha, tá bom? Eu não puxo o vivo, eu só assento ele. Não puxa, porque senão ele fica repuxado, tá? O meu linho, ele não é muito elástico, esse linho nylon. Mas você vai devagarinho na curva e ele vai virando. Tá? Ó, já fiz a curva. Ó, o meu vivo está solto, eu não estou puxando, somente assentando ele. Gente, vivo e viés é treino. Se você tem medo, vai com medo mesmo, tá bom? Pega uma pecinha aí menor, começa a fazer. Apesar que as menores peças são as mais difíceis, tá? Quanto maior o seu espelho, mais fácil de aplicar o vivo. Uma pausa para tomar água. E não ficar tossindo tanto. Virou. E vamos.
É muito importante que o vivo fique assim, bem na beiradinha, porque se você entrar muito, perde o tamanho da peça, e se você sair muito, fica feio, tá bom? Já estamos chegando aqui na onde eu comecei. Eu vou vir mais perto aqui, ó. E com a mão, eu vou sentir aonde tá o começo do meu canudinho. Venho com a tesoura aqui, ó, coloco ela bem certo e corto. Passo ela aqui pra dentro, ó, por isso que é importante não costurar aqui, tá? Passo ela aqui, ó, ajeito com o meu agulhão. E costuro. A minha emenda do vivo fica só um pontinho, fica muito discreto. Tá vendo? Eu gosto muito desse acabamento. Vou fazer a mesma coisa na minha tampa dianteira da frasqueira. Aqui eu corto, meço mais ou menos um dedo, tiro a linha aqui. E corto o meu canudinho, ok? Vou fazer do mesmo jeito. Acho a metadinha aqui. Começo a costurar onde começa o meu vivo de encape. Na lateral eu vou mais devagar. Gente, se você tá começando agora, assista a aula várias vezes. E não tenta fazer uma peça na pressa. Porque quando a gente tá começando, a gente não tem muita técnica, não tem uma noção de qual passo faz primeiro. Sim, levanta, respira, vai lá tomar um café, daqui a pouco você volta. Que tudo vai dar certo. No começo as coisas são mais difíceis, mas depois, com persistência, a gente consegue. Seja a pessoa que acredite em você. E acredite que vai dar certo. Se uma pessoa faz, todos fazem. Acredite nisso. Só tenha paciência. Aqui, ó. Vai mais devagarinho. Aqui já tô chegando aqui no final, vou fazer a mesma coisa, ó. Mede e corta. Pego aqui meu agulhão. Encaixo aqui. Ó, eu seguro aqui essa partezinha que ficou por cima com o meu agulhão e vou. Ajeito aqui o meu vivo. Ajeito assim, ó. Já vou jogando ele pra trás. Olha que graça que fica, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Reserva essa parte do corpo. E vamos colocar o zíper no canal do zíper. Eu pego aqui uma tira, meu zíper, a cremalheira do zíper virada para baixo. Eu tenho que trocar aqui. Eu tô com o pezinho do vivo. Eu não coloco o pezinho de zíper, tá? Eu trabalho com o pezinho normal. Porque como eu tenho muita encomenda, se eu ficar trocando, demora muito. Meu zíper caiu. Se você já tiver mais experiência, você pode fazer um sanduíche. Canal do zíper virado para cima, zíper com a cremalheira virada para baixo e o forro direito do forro virado para baixo, tá bom? Eu vou costurar aqui separadamente, porque quem tá começando não tem tanta facilidade. Retrocesso no início e no fim. O zíper, se você ir pregando ele assim, ele fica meio franzido e não é legal. Então, você dá uma esticadinha nele só pra ele ficar reto, não é puxar muito, tá? É só uma esticadinha. Faz a costura. Retrocesso no início e no fim. E já pode colocar o seu forro. No caso aqui, o meu é bagum, direito do forro virado pra baixo. Alinha ele aqui.
eu corto meu forro exatamente do tamanho da minha peça. Se você não tiver essa segurança, você pode cortar ele um pouquinho maior aqui na lateral, tá bom? Por exemplo, esse meu aqui tem 5 centímetros, você pode cortar ele com 6. E depois você refila. O forro, você não puxa ele, tá? Até porque o bagum, ele não estica, mas você não puxa ele, você só assenta ele e vai costurando. Feito isso, o próximo passo é... eu vou abrir o forro, deito ele aqui e passo... vou esticando ele assim, ó, abrindo bem juntinho na costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Viro aqui e vou esticar o meu material aqui, ó. Se você fizer isso, fica mais fácil na hora de costurar, tá bom? Ó. Abro bem aqui, puxo o meu forro que tá aqui, eu puxo ele bem. Coloco aqui, vou costurar com uma margem de pezinho aqui. Alinho o forro. Ó, retrocesso no início e no fim. Eu gosto de costurar aqui com um ponto 4,5 ou 5, pra ficar uma costura bem bonita, tá? Essa costura aqui eu faço ela mais devagar, pra ela ficar bem retinha. Chegou aqui, eu gosto de fazer assim, ó. Já continuo aqui. Venho bem na beiradinha aqui, ó. E já costuro toda a volta. Se você estiver trabalhando com o linho nylon, ele não estica. Mas se você estiver trabalhando com o Dunis, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa costura, porque ele estica bastante. Então, eu recomendo cortar ele na vertical e não na horizontal. Por exemplo, a peça... deixa eu pegar um pedaço aqui pra mostrar. Cadê? Aqui. Aqui eu tenho um pedaço de Dunis. O Dunis, deixa eu ver... o comprimento dele é aqui, ó. Ele tem 1,40 pelo tanto que você comprar lá, 1 metro, 2 metros. E aqui, ele tem uma malha. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa parte aqui, ela estica. Se você cortar essa canal do zíper no comprimento aqui, ele vai esticar bastante. Você tem que tomar bastante cuidado. Ou estruturar o seu canal do zíper no TNT. Passa cola de... corta, passa cola de contato... passa cola de contato no TNT e recorta em volta, que daí o TNT, ele segura a elasticidade. Ou você pode cortar ele assim. Se você cortar ele assim, essa parte aqui, ó, não estica. Tá vendo? Ele não tem elasticidade, ó. Agora, essa parte aqui tem. E aí, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão depois você fala assim, ai, sobrou o canal do zíper, ai, sobrou a trava. Não é que sobrou, o seu material cedeu. Aqui a gente já fez uma parte do canal, e agora nós vamos fazer do outro lado. Vou pegar aqui a minha tira, vou alinhar bem certinho aqui, ó. E vou fazer uma costura. Você pode costurar assim, eu prefiro começar assim, tá? Aqui sobrou um pedacinho do meu forro, e ele vai me atrapalhar. Então, eu já corto ele aqui. Aqui também sobrou um pedacinho, ó. Já refilo ele. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Parte do meu material pra cima. Coloco o meu zíper aqui, já encaixo ele. E passo uma costura. Dá uma leve esticadinha no zíper. E vai.
Essa parte eu não gosto de fazer o sanduíche já de material principal, zíper e forro, porque tem muita chance de dar errado. Então, eu gosto de ir assim, porque eu gosto de um acabamento bem bonito na minha peça. Costurei, pego o meu forro, direito do forro virado para baixo. Ó, tá assim, direito do forro virado para baixo. Alinho aqui e vou. Retrocesso no início e no fim. Vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado, ó. Abro aqui meu forro e vou abrir aqui o meu material principal. Arranca tudo o esmalte? Arranca tudo o esmalte fazer isso, mas eu faço mesmo assim. Ajeita aqui, ó, abre o forro, vem com a parte do material principal por cima, bem esticadinho. Coloca aqui no ponto 4,5 e vai. Sempre ajeitando pro forro não ficar sobrando. Ficar um acabamento bem profissional. Ai, acabou a linha da minha bobina. Só começar a gravar, acontece essas coisas, gente. Vamos trocar rapidinho. Já troquei aqui a minha bobina. E aí, fica o furinho, ó. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, vou com a agulha aqui nesse furinho, que é um pouquinho antes de onde terminou. E vou fazer uma costurinha exatamente em cima de onde tá esses furinhos. Porque senão fica muito, muito feio, eu acho. Olha lá, ó. Baixei a minha agulha. Dou um pequeno retrocesso e vou bem devagarinho pra ficar exatamente em cima. Pronto. Sempre é importante quando vai fazer essas costuras decorativas que a gente consegue ver, verificar se a bobina tá cheia, tá bom? Ok. Mesmo eu cortando o meu forro exatamente do tamanho, ele sobrou um pouquinho aqui. Eu refilo ele. Tiro aqui. E agora, eu vou passar o cursor. Deixa eu pegar meus cursores aqui. Eu vou colocar 2, tá? Eu já trabalho com esse padrão. Pra eu colocar o cursor, eu abro um pouquinho. Eu não corto uma metadinha, nada. Eu coloco desse jeito aqui, ó. Abro ele um pouquinho. Venho com o carrinho aqui. Entro com esse carrinho aqui na diagonal, não é reto. Na diagonal. Seguro ele aqui, ó. E vem. Pronto. Meu zíper tá colocado. Pego o meu canal do zíper aqui. Vou até quase no final com ele. E abro. Venho com o outro carrinho. Da mesma forma. Coloco aqui uma metadinha. Venho com ele na diagonal. Alinho pra ficar retinho. E venho com o meu cursor. Ó. Fica perfeito, gente, ó. Não sobra de nenhum ladinho. Tá vendo? Agora, nós vamos colocar a travinha do zíper. Deixa eu pegar minha travinha aqui. Peguei minha travinha do zíper aqui. Gente, no molde, a minha travinha do zíper tem 11 centímetros. Só que, o que acontece? Dependendo o espaço que você costurar o zíper, vai dar diferença, tá bom? Então, se você preferir cortar com 11 ou com 12 centímetros, você fica à vontade. A minha margem de costura dá certinho pra 10,5 centímetros.
tá? Ó, fica perfeitinho porque eu sei a margem de costura que eu trabalho. Então, se você não sabe a margem de costura que você trabalha ainda, você corta um pouquinho maior, porque depois você tem a possibilidade de refilar, tá bom? Esse forro aqui, que é o da travinha, é assim, ó. A altura dele é o mesmo tamanho e a largura é 1 centímetro maior, tá bom? É muito importante deixar esse 1 centímetro maior. Vamos lá. Aqui, parte do meu forro, direito do forro virado pra cima, coloco aqui o meu canal do zíper por cima dele. A linha bem certinho. Direito do meu linho virado para baixo. A linha. E passa uma costurinha. Diminuir meu ponto aqui. Ok. Passo o meu forro. Se você quiser tirar um pedaço desse zíper aqui, você pode tirar. Sempre que você corta o zíper, você sela ele, tá? Então, passa o seu forro pra frente. Vem com o seu direito do seu material pra cá. E vai passar uma costurinha aqui na beiradinha. Uma costura bem bonita e bem retinha. Retrocesso no início e no fim. Nessa parte aqui, eu não passo uma costura com o pé de máquina. Eu passo ela bem pertinho da borda, ó. Dá pra ver? Porque quando eu for fazer esse fechamento aqui, se eu passar um pé de máquina aqui, vai dar diferença na costura, tá bom? E aí, nós vamos medir pra ver como que ficou esse canal do zíper. Então, agora a gente vai fixar essa peça aqui no corpo, pra gente ver se o nosso canal do zíper deu certo. Se você estiver começando na costura, gente, corta a trava do zíper um pouquinho maior, tá? Eu acho que essa daqui vai dar certinho, porque eu já conheço a minha margem de costura, então eu já faço baseado nisso. Tá bom? Mas pra você não perder a peça, você pode cortar a sua trava do zíper um pouquinho maior, aí depois você clipa e mede. Melhor ter material sobrando do que faltando. Você vai colocando aqui sem esticar, tá? O canal do zíper, mas sem deixar fofo também. Você vai colocando. Quando você pegar mais experiência, você vai ver que não precisa nem clipar mais. Aqui eu livro a parte do forro. E aí, eu vou chegando aqui, ó. E vai dar certinho, ó. Aqui ainda vai sobrar um pedacinho, que a minha margem de costura é um pouquinho menor que essa. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, marco, junto as duas pontinhas aqui, ó. Junto. E faço uma marquinha aqui. O vivo, o linho nylon, ele marca muito fácil, ó. Só de eu dobrar, ele já marcou. E aí, aqui eu sei que é onde eu tenho que fazer a minha costura, tá bom? Aí, pode tirar o grampinho. E vamos fazer a costura do fole. Reserva aqui. Direito do meu linho com direito do meu linho. Quiser colocar um grampinho aqui, ajuda. E eu passo uma costurinha. O meu forro fica aqui dessa forma, tá? Se você quiser passar aqui, ó, mede. A minha margem aqui tá de 1 centímetro. Mas, como eu disse, se você não acha que dá, deixa um pouquinho maior. Baixa, faz uma costurinha. Retrocesso no início e no fim. Ok, agora vem a parte que sobrou aqui do meu forro, que é aquela parte que eu falei que é muito importante. O que você vai fazer? Você vai puxar aqui a outra parte, a linha bem certinho aqui, ó. Deixa ele bem esticadinho. Aí, você vem com a sua travinha do zíper. E você vai medir aonde tá a sua costura. Não sei se na gravação dá pra ver. A minha costura tá aqui, ó. Essa costura aqui não pode aparecer, porque senão ela fica feia, tá? Eu vou medir. Aqui. Vou dobrando. Ó, até onde eu tampo ela. Deixa ela bem retinha aqui. E eu vou passar uma costurinha.
Não pode ficar torto, tá, gente? Ó, alinhei, coloca aqui um grampinho e vira. Ajeita, tenho certeza que ela está no lugar e eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, igual eu fiz aqui. Deixa eu abaixar aqui. Opa, ai, gente, desculpa. Vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. E a costura fica com a mesma margem, aqui e aqui. E aqui fica perfeito. Você pode passar uma costurinha aqui, ó, pra segurar essa travinha. Outra do outro lado. E se sobrou algum pedacinho aqui, ó, você já refila ele. Vou achar o meio aqui da minha travinha. Alinha costura com costura. Faz um piquezinho bem pequenininho, ó. Dá pra ver? Do mesmo jeito aqui do outro lado. Piquezinho. No caso, esse com um piquezão. Olha lá. Mas tá bom. Aí, você já vem esticando aqui, ó. Só ajeitando, né? Sem esticar. Já acho o meio de cima. Mesma coisa do outro lado. Ajeita. Acho o meio. Ó. Ok? Muito importante fazer esse passo, porque agora nós vamos colocar esse fole aqui no meu espelho. Eu venho aqui com a minha fantasminha, ó, passo o meio pra cima. Já passo ele aqui. Pra colocar o fole, eu só acho o meio em cima e embaixo, das duas peças, tá? Dos dois espelhos. Ó, acho o meio aqui. Acho o meio aqui. E vou colocar o meu fole. Ah, eu esqueci de falar. Eu tenho que fazer um suporte da minha meia argola pra alça transversal. Esse meu pedacinho aqui, ele tem 3 centímetros de largura por, acho que 20. Eu medi o meio dele, aqui, e passei cola de contato. Vou vir dobrando ele aqui, ó, até no meio. Por que que esse meu pedacinho aqui tem 3 centímetros de largura? Porque a minha meia argola tem 1,5, né? Então, quando eu dobrar ele aqui, ele vai ficar com 1,5. Que é a metade de 3. Se a sua meia argola tiver 3 centímetros, se ela for maior, esse pedacinho aqui tem que ter 6. Tem que ser o dobro do tamanho da sua meia argola, tá bom? Passo aqui. Já venho aqui, ó. Dou uma medidinha, se eu tenho que deixar mais ou menos. Tem que deixar exatamente assim. Dou uma apertadinha aqui. Eu gosto de passar uma costurinha nas duas laterais, porque eu acho que fica mais bonito, fica um acabamento melhor. Venho aqui. Ok. Ó, fica assim. Eu passo bem na beiradinha, tá? Passo aqui dentro da minha meia argola. Eu gosto de deixar um espaço bom aqui. Mais ou menos, ó, um espaço assim de um dedo passando, tá? Corta aqui. Passo uma costurinha pra segurar que fica mais fácil. Faço a mesma coisa do outro lado. Corto aqui. Pronto. Antes de costurar o fole, eu já vou medir aonde vai ficar minha alça de mão e aonde vai ficar essa meia argola. Porque uma meia argola dessa vai na parte da frente e uma meia argola vai na parte de trás. Então, ó, pra colocar a alça, eu venho aqui e meço. Mais ou menos 3 dedos. Se você quiser medir, gente, vocês ficam à vontade, tá bom?
Ó, deixa eu ver quantos que deu aqui. Deu 4,5 centímetros, tá? De cada lado. Só que a minha alça vai ser costurada aqui, a partir desta marcação que eu fiz. E a minha meia argola vai ser aqui, depois da minha alça. Coloco a minha alça aqui e faço uma marcação, que é onde eu vou colocar a minha meia argola. No meu painel da frente, a minha meia argola vai na direita. No meu painel de trás, a minha meia argola vai na esquerda, tá? Eu vou colocar aqui, eu já volto pra mostrar. Gente, essa é a importância de assistir o vídeo inteiro primeiro, antes de você começar a mexer na peça, tá bom? Ó, aqui é o meio da peça. E aqui eu fiz uma marcação de 3 dedos. E pra cá também, que é onde vai as alças de mão. Só que a alça de mão, ela vai aqui, ó. Aqui é o meio, fiz a marcação, essa alça vai aqui. Depois dessa alça aqui, vem uma meia argola, igual tá aqui, tá bom? No vídeo anterior, eu falei que na parte da frente era do lado direito e que na parte traseira era do lado esquerdo. E não é. Me perdoe, tá? É assim, ó. Eu passei as marcações aqui, ó. Coloquei uma em cima da outra aqui. Vim com a minha fantasminha e risquei tudo aqui na outra peça também. A meia argola aqui da parte traseira também vai do mesmo lado aqui, ó. Aqui tá do lado direito da minha peça e aqui na parte traseira também vai do lado direito. Por quê? Cadê minha meia argola pra eu pôr aqui pra vocês verem? Vou procurar, já volto. Achei, vou colocar ela aqui, ó. Coloco ela aqui, sobrando um pouquinho, tá? Não coloca muito justinho, não. Liga a máquina aqui. E faz uma costurinha aqui. Só pra gente segurar ela no lugar. Então, vai ficar assim, ó. Você olhando os dois espelhos, as argolinhas estão do mesmo lado. Por quê? Porque quando eu for colocar o fole, que eu for fechar essa peça, ela vai ficar assim, ó. Aí, uma argolinha tá aqui, que é da alça transversal, e a outra argolinha tá aqui, tá bom? Então, essa é a correção do que eu falei agora há pouquinho no vídeo. Então, é do mesmo lado, ó. Do mesmo lado, tá bom? Agora, nós vamos colocar o fole nessa bolsa. Eu sempre gosto de começar a colocar o fole... Ah, tem que colocar a alça primeiro, ó. Vamos colocar a alça primeiro. Eu gosto de fazer assim, ó. Venho aqui, ajeito, pra não correr o risco de eu colocar essa alça trançada, tá bom? Venho aqui, já visualizo. Ajeito, alinho bem certinho aqui, ó. E faço uma costurinha aqui pra segurar essa alça no lugar. Estico ela aqui, venho. Da mesma forma aqui, ó. Eu vou e volto. E pronto, a alça já tá no lugar. Olha como que fica uma alça mais bonita com essa costurinha. Eu adoro fazer desse jeito. Já prendo a outra alça aqui também. Ó. Ah, um detalhe. Aqui a gente costurou, né? Essa parte aqui que fica abertinho, eu deixo ela para cima. Porque daí, quando eu costurar e que eu virar, ela vai ficar assim, fechadinha, tá bom? Coloca aqui. Eu tô trabalhando com a linha de poliéster, tá, gente? Apesar de ser uma peça que não carrega muito peso, é sempre bom trabalhar com linha de poliéster, porque a linha normal de costura, ela arrebenta muito fácil, e aí você pode ter problema nas suas bolsas. Quando a gente fala de bolsa, eu sempre trabalho com a linha de poliéster em cima e a linha normal embaixo. Se você quiser colocar a linha de poliéster embaixo, pode também, mas eu não vejo a necessidade, tá? Ó. Ficando desse jeito. Agora, a gente vai colocar o fole. Venho aqui com o meu fole, o avesso virado para fora. Vou achar o meu meio aqui. Vou achar o meu meio de baixo. E vou começar a clipar aqui. Se você tiver mais experiência, você não precisa clipar, nem grampear nada, tá? Eu gosto de fazer assim, gente, porque eu acho que fica um trabalho melhor acabado. Mas se você tem mais experiência, não precisa fazer isso. Eu clipo.
Quando são peças maiores, eu gosto de grampear, porque aí eu tenho certeza que todas as coisas vão ficar no lugar. E a gente se adapta, a gente vai se adaptando do jeito que a gente acha que fica melhor, gente. Tudo tem várias maneiras de fazer, tudo na vida. Se pra você fica mais fácil fazer sem, faça. Ó, já clipei ela toda aqui, eu vou grampear. Porque tem algumas alunas que não conhecem essa técnica e que quando é iniciante ajuda muito. Eu trabalho com esse grampeador normal de papel, tá? Esse daqui é o Tilibra G104 e eu trabalho com o grampo 26/8, tá? Você vai na papelaria e fala assim, ó, eu quero o grampo de grampeador normal 26/8, que ele é um pouquinho maior aqui, ó. Ele tem essa perninha aqui do lado um pouquinho maior que a convencional, tá? Deixa eu erguer aqui um pouquinho. E aí eu vou grampeando. Ó, a linha bem... Quando a gente trabalha com esses grampinhos e a peça... Essa aqui é uma peça leve de você fechar ela e você costurar. Mas, por exemplo, na mochila 2 em 1, gente, no começo, eu sofria bastante pra fechar aquela mochila. Eu levava uma tarde inteira pra fechar. E hoje eu fecho ela em coisa de 20 minutos, eu fecho e passo o viés nela. De tão rápido e prático que fica essa técnica do grampo. Ó, o fole meu encaixou perfeitamente, sem ter que esticar nada. Sem ter que puxar. Então, fica facilita o seu trabalho. Aqui na curvinha eu gosto de colocar um grampo. Ok, aqui a minha peça já tá grampeada. Eu posso costurar ela sem medo de sair do lugar. Sem medo de ser feliz, tá bom? Pra fazer essa costura aqui, ó, eu refilo essa partezinha. Ó, tem umas perninhas sobrando, eu tiro. Eu não troco, eu não coloco o pad vivo, tá? Eu vou abaixar aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. Ó. Eu vou começar ela por baixo. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês que eu já mostrei no outro vídeo, mas eu gosto sempre de falar. A minha costura que prende o vivo no meu corpo da bolsa, tá aqui. Eu vou costurar um pouquinho pra cá, pra dentro. Aqui, ó, mais ou menos 1 ou 2 milímetros para dentro. Porque se eu costurar pra cá, aparece a costura na beiradinha do vivo. Se eu costurar um pouquinho pra cá, fica um acabamento perfeito, perfeito, tá bom? Então, eu coloco ela aqui e vou costurando aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui pra tentar mostrar melhor. Ó. Nessa parte eu coloco um ponto um pouquinho menor e eu vou bem devagarinho, gente. Que isso aqui é igual viés. Você tem que fazer um acabamento perfeito, porque é isso aqui que vai dar o acabamento profissional na sua peça. Ó, aqui, opa. Aqui na curvinha, você vai mais devagar ainda, tá? Você vai virando ela, ó, e vai puxando. Opa, bateu aqui. Deixa eu dar mais um zoom. Ó, você vai ajeitando. Vai devagarinho. Ficou nervosa? Levanta, para com a agulha sempre dentro da peça, tá? Deixa sempre a parada de agulha pra baixo, que isso ajuda muito. Ficou nervosa? Levanta, vai fazer xixi, tomar um café, respirar, depois você volta. Só que essa peça é muito facinho de fazer, muito rápida. Tá? Aqui, ó, eu vou indo bem devagarinho. A minha mão, essa mão aqui, minha, tá por dentro da peça, aqui embaixo, ó. Minha mão tá aqui, me ajudando a deixar essa parte rente ao meu fole. Deixa eu ver se eu tiro o zoom pra mostrar como que eu faço por dentro, que eu gosto de mostrar bem certinho. É, assim vai ficar bom. Ó, a minha mão tá aqui dentro, ajudando, ó, eu empurro, ó. Tá vendo? Eu vou empurrando pra ela ficar bem certinha. E vou indo.
Faça com amor, com capricho, que tudo vai dar certo, gente. Ó. Ó, aqui eu já tô chegando onde eu comecei a costurar. Eu continuo, eu passo da onde eu comecei, dou um retrocesso e fim. Agora, o que eu faço com esses grampinhos? Eu não gosto de deixar eles na peça, porque eu tenho medo de enferrujar, de machucar a cliente. Então, eu pego um alicatinho desses de bijuteria. Ó, esse aqui é da Arte Ponto. Não tem número nada, mas é um de biquinho, assim, bem fininho, ó. E aí, eu vou puxando aqui, ó, sai facinho. Eu acho que esse grampear da peça facilita muito. Ó, aqui ficou um pouquinho enrugadinho, tem que ver se por aqui ficou também. Aqui ficou uma ruguinha. Aí eu desmancho essa partezinha aqui e costuro de novo, pra não ficar enrugadinho. Como que eu faço isso? Eu pego aqui, cadê meu agulhão? Sumiu. Tudo some. Ó, estoura aqui o pontinho, deixa ele bem retinho. Achei. Tava na minha cara. Ó, tirou aqui, tira essa perninha, ajeita. Começa um pouquinho antes aqui, da onde você arrebentou a linha. E vem. Retrocesso no início e no fim. E a preguinha sumiu, ficou bem lisinha. Ó, aqui também sumiu, tá vendo? Perfeito. Agora, se você quiser conferir como que tá por aqui, se tá dando pra ver a costura, ó. No meu, não tá dando pra ver a costura, gente, ficou perfeito, tá vendo? Porque eu costuro um pouquinho pra dentro da costura do vivo. E aí, não tem como dar errado, gente. Ó, desvirei. Deu tudo certo. Tem algumas peças que é ruim você desvirar. Por exemplo, a mochila 2 em 1, você não vai ficar desvirando pra ver se deu certo, né? Essa aqui é uma peça fácil, mas algumas você vai ter que confiar no seu trabalho. Tá bom? Desvirou. Agora, nós vamos passar o viés por dentro. Nessa peça, eu vou trabalhar com o viés de Boneon, que é esse daqui. Eu trabalho com esse que tem a marca aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tem uma marquinha aqui no meio, tá? É o viés de Boneon de 2,5, esse que eu trabalho. Então, agora, vamos colocar o viés na peça. O viés de Boneon, gente, toda vez que você corta ele, você tem que dar uma seladinha aqui na pontinha, porque ele desfia muito, tá? E aí, como que eu coloco o viés nessa peça? Essa peça tem uma abertura no meio aqui, e se eu começar a aplicar o meu viés aqui pelo fundo, dá pra ver a emenda. E eu não gosto disso. Eu gosto de começar por cima, que aí a cliente não vai enxergar onde eu comecei e onde eu parei, tá? Tudo são detalhes, gente, que vai deixando a sua peça com um acabamento mais rico, assim, mais bonito, sabe? Porque não é assim feio, nossa, não, mas se você puder evitar da pessoa ver a emenda, é melhor, né? E nesse caso aqui, então, eu começo por cima. Ó, vou aplicando ele aqui. O viés, eu dou uma puxadinha nele, tá? Ó, vou aumentar aqui o meu ponto. Coloco exatamente em cima da costura e vou costurar um pouquinho pra cá da minha última costura. Tem gente que faz esse acabamento com o bagum. Corta o bagum e faz o acabamento com ele. Eu não faço, gente, porque toma muito tempo e eu não tenho esse tempo. Eu tenho uma criança pequena em casa, né? E aí eu não uso. Eu uso já o viés pronto. Ó, ajeita. Dá uma puxadinha. E vamos. Aqui ficou uma perninha onde eu comecei a costurar, eu já tiro ela. Gente, todo vídeo eu esqueço, agora que eu lembrei. Deixa o like, comenta, compartilha, meu Deus, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito, me incentiva a gravar mais e mais vídeos, tá bom? Não esquece que é uma coisa muito importante pra mim. Ó, eu comecei a costurar aqui, e antes de chegar aqui aonde eu vou terminar, eu já corto o meu viés e selo. Porque se eu deixar pra fazer isso muito perto
aqui com a minha agulha muito perto, fica ruim, tá? Então, aí eu já vou, ó. Eu passo um pouquinho da onde eu comecei. Pego o meu alicate de pontinha e estico ele aqui, puxo. Vou devagarinho. Dou um retrocesso. Vou pra frente de novo. E aqui está pronto. A pontinha de linha aqui eu queimo, pra deixar assim. E a nossa frasqueira já está quase pronta, gente. Agora eu vou fixar a tampa traseira aqui. A minha linha escapou. Vou passar aqui. E vou fixar a minha tampa traseira. E depois é só desvirar a peça, ela já vai estar pronta. Então, é uma peça muito vendável, muito rapidinha de fazer e muito útil. Cadê minha tampa? Aqui, eu faço do mesmo jeito, ó. Coloco aqui. Eu vou erguer aqui. Ó, acho o meu meio. Eu gosto de colocar um clipezinho pra segurar aqui. Pego o meu grampeador, alinho bem aqui, sem puxar, tá, gente? Nada disso eu tô puxando. Ó, venho, já travo o fundo. Travei. E aí, eu vou ajeitando aqui, ó. Se quiser colocar um clipe só pra ajudar a segurar aqui. Ó, meu fole encaixou perfeitamente, sem puxar, sem nada. Vou terminar aqui. Opa. Vai devagarinho. Prontinho, viu? Não fiz força nenhuma e o fole encaixou perfeitamente. Se você tiver que fazer muita força, se ficou sobrando e você... Tá errado. Tá errado, pode desmanchar e ajeitar o fole. Porque ele tem que encaixar perfeitamente. Porque se você tiver que puxar pra ele encaixar, ele vai ficar repuxado. E se ele tiver largo, vai ficar enrugado, vai ficar umas bolhas horríveis. Então, é nessa hora que você tem que fazer, dar certo. Aqui. Eu gosto de grampear bem na viradinha, porque a viradinha é danada pra sair do lugar. Ok. Minha peça está grampeada. E aí, eu vou fechar e vou passar o viés todo de novo. Não vou gravar essa parte porque é igual da primeira. Ou vou. Vou e eu coloco no acelerado, tá bom? Aqui, ó, se você quiser abrir, fica mais fácil. Vamos lá. Ó, minha mão vai aqui dentro. Do mesmo jeito, um pouquinho pra dentro. Cuidado vir com o dedo assim pra trás e enroscar no grampo, tá? Corta que é uma beleza, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que sempre lembrar que o grampo tá ali. Senão já arranca um bife do seu dedo, já vira no giraia. Ó. Ó, aqui eu já tô chegando na onde eu comecei a costura, eu tiro a perninha de linha, vou ajeitando aqui, ó. Opa. Vai ajeitando. Tem gente que gosta de colocar o pezinho do vivo nessa hora. Ai, aqui, ó, olha, quem sabe faz ao vivo, mas quem sabe a cagada dá ao vivo também, gente. Ai, não pode falar essas palavras. Vou colocar um... Ó, costurei errado, não vi que estava errado, então eu tenho que tirar. Vai ficar o furinho? Vai ficar o furinho. Com o secador você consegue diminuir esse furinho aqui, mas como tá na parte de cima e não dá pra ver, é menos pior, né?
Mas eu deveria ter prestado mais atenção. Bem... Como eu tô trabalhando no bagulho, furou, tá furado. Não tem como. Até no secador eu consigo diminuir um pouquinho o furinho, mas ele continua ali. Pronto, costurei certo agora. Ó, tá certo. Verifica se ficou todo certo. Ficou. Tira aqui as perninhas. Tira os grampinhos. E agora eu vou colocar o viés na minha outra peça. É do mesmo jeito, mas eu vou colocar. Queimei aqui o meu início. Lembrando que aqui nessa parte eu comecei por cima, então aqui eu também vou começar por cima. Eu sempre faço com o espelho virado pra cima, tá, gente? Pra mim é mais fácil. Eu já mostro pra vocês por quê. Quando a gente trabalha com vivo, as quinas tendem a ficar viradinha pra cima. Se eu trabalho com o meu espelho pra cima, eu já faço a curva aqui, ó. Já vou indo assim, ó, e vou fazendo a curva. Se eu trabalho ao contrário, é mais difícil. Pelo menos pra mim é mais difícil, tá? Mas pode ser feito também. Ó, aqui, o meu espelho já me obriga a fazer a curva. Então, eu acho mais fácil. Aqui, antes de chegar onde eu comecei, eu já meço, corto um pouquinho maior e já queimo. Ou pego meu agulhão, ou pego meu alicatinho e endireito ali. E já queimo a perninha da linha aqui. Se ficou alguma pontinha, eu queimo também. Agora, gente, a nossa peça tá pronta, é só desvirar. Essa peça que tem essa trava aqui no fundo, que ela abre praticamente inteira, é muito fácil de desvirar. Não precisa de secador, não precisa de nada, tá? Eu vou usar o secador porque eu fiz as marcações com a canetinha fantasminha, mas pra desvirar ela aqui, ó, é muito simples. Eu desviro, assim, e já vou ajeitando o meu vivo, jogando ele pra trás, pra onde ele tem que ficar. Tá? Isso ajuda a dar um acabamento melhor na peça. Ó, já desvira aqui com cuidadinho. Ó. E essa peça também, ela não amassa, pra você desvirar ela. Desvira. Ajeito todo vivo. E a minha peça está pronta. Prontinha. Vamos fechar ela aqui. Ó. Aqui, gente, o que eu faço? Eu costumo deixar minhas peças bem cheinha. Eu coloco um material por dentro, uma toalha de banho ou plástico, ou o que você quiser, pra ela pegar essa forma quadradinha. Tá vendo? Você vem aqui, ó, ajeita bem. Eu gosto de deixar ela bem estufadinha, por no mínimo umas 24 horas, pra depois entregar pra cliente, porque daí ela pegou o formato bem certinho. Ó, aqui já ficou. E a nossa peça está pronta, ó. Aqui é onde vai a nossa alça transversal. Essa alça, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se puder, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijinhos!